Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje eu quero falar sobre a riqueza de Cristo que foi concedida a nós pelo seu amor. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, dar o seu joinha e compartilhar com o máximo de amigos que você puder. A palavra de hoje está lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, o versículo 9. Diz assim, olha: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Que palavra tremenda essa daqui. São algumas verdades poderosas para nós hoje. Verdades como, por exemplo, Jesus fala de revelação. Ele diz assim, conhecereis, ou seja, tem um conhecimento concedido. Quem é que nos dá esse conhecimento concedido? É o próprio Senhor Jesus Cristo, através da sua graça. Mas o que nós vamos conhecer? Conhecer o que aconteceu com o próprio Cristo. De repente, a palavra diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ou seja, era um estado anterior de Jesus. Antes de Jesus vir a essa terra, a Bíblia coloca ele como sendo rico. Mas sendo rico do quê? Jesus era o Senhor do céu, Senhor de todas as coisas, o Deus eterno, o Deus Elohim, o Todo-Poderoso. Jesus era o Criador de tudo. Ele é o princípio, o fim, sempre foi e sempre será. Então, o primeiro momento que a gente aprende aqui, muito importante, é o estado anterior de Jesus e o seu nível de renúncia, né? A Bíblia diz assim, pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ou seja, o estado de poder, de autoridade, de riqueza, de uma palavra que nós não temos no nosso vocabulário, não dá para descrever quem era Jesus antes, a não ser uma palavra: Deus. Deus, o Senhor de todas as coisas. Aí diz assim, sendo rico, se fez pobre, tá? E é interessante que antes dele falar isso, diz assim, porque a graça do Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Ou seja, por que Jesus veio a essa terra? Ele veio porque ele nos ama. Ele ama a mim e ele ama a você também. Então ele renuncia à sua glória, ele, por amor de nós, ele desce aqui nessa terra e ele começa então a assumir uma outra posição. A Bíblia diz assim, se fez pobre. Ou seja, o Deus eterno, o Senhor de todas as coisas, agora ele se fez pobre. O que é esse se fazer pobre? É assumir a posição de ser humano. Tá? Ele vem então, assume a posição de ser humano, nasce como um bebê, ele cresce, ele morre na cruz do Calvário, e essa palavra aqui, ela pode ser associada com Filipenses no capítulo 2, que quando fala da gnose de Jesus, que ele se esvazia, ele desce nessa terra, mas a Bíblia também diz que Deus lhe dá um nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, por amor de nós, Jesus ele se faz homem, ele se faz pobre. Mas por que motivo? Como por amor de nós? Aí a Bíblia diz, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ou seja, Jesus ele desce nessa terra, ele se faz homem, né? Para quê? Para que eu e você, através da crença no Senhor, da fé no Senhor, nós pudéssemos também alcançar êxito, pudéssemos alcançar a exaltação que ele confere. Ele se humilha para que eu e você pudéssemos ser exaltados. Você consegue compreender isso? Jesus está no seu céu, ele vem para essa terra, ele morre na cruz do Calvário com um propósito,
Qual é o propósito? Tirar a gente da nossa situação daqui, dessa terra de pecados, e nos levar para a sua glória. Esse é o propósito final. Ele se faz pobre para que ele nos torne ricos. Isso daqui é muito interessante, porque a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 25, ela vai contar a história do grande julgamento, onde vai separar bodes de ovelhas, uns à direita, outros à esquerda. E ele começa a dizer que os que estão à direita, ele vai dizer, vinde a mim. E os que estão à esquerda, apartai-vos de mim. E ele diz o motivo. O motivo são os pequeninos. Quando você ajudou o pequenino, você ganhou credibilidade. Quando você deixou de ajudar o pequenino, você perdeu a credibilidade. Aí eu queria parar aqui e não pensar na questão teológica. Será que os bodes, as ovelhas, é a igreja, é o povo de Israel, é o povo hebreu? Eu queria que a gente parasse um pouquinho aqui nos pequeninos, né? Porque os pequeninos são alvo, eles são alvo. Jesus, ele se faz pobre, ele sendo rico, se faz pobre. Só que aquele que ele se fez pobre, para quê? Para que aquele pobre fosse feito rico, exaltado. Então, quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós já temos toda a riqueza que nós precisamos, tá? Temos Cristo no nosso coração. E é essa riqueza que a Bíblia está falando aqui do grande julgamento, fazer para um dos meus pequenininhos. Ou seja, qual é a riqueza que eu tenho na minha vida? É Jesus. O que é que eu vou fazer com essa riqueza? Eu vou oferecer para quem ainda não tem. E aí, quando você recebe Jesus, você oferece Jesus. Por quê? Porque a ideia de Jesus é que toda a humanidade seja restaurada, sendo rico, se fez pobre, para que aquele que era pobre se torne rico. E a partir do momento que ele se torna rico, ele vai fazer com que outras pessoas que também são consideradas os pequeninos sejam alcançados pela riqueza de Cristo. Então é por isso que a palavra de Deus diz que as últimas coisas são melhores do que a primeira. É isso que diz Eclesiastes 7:8. Por quê? Porque quando Jesus ele entrou na nossa vida, ele é o último Adão. O primeiro Adão é a semente do pecado, mas o último Adão é a semente da glória, é a riqueza de Cristo entrando na nossa vida. Então, hoje, tome posse dessa riqueza e ande com uma mentalidade de nobre, na certeza que o Senhor vai te abençoar em toda a sua caminhada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.